Com a paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Quem pode ser como o Senhor? A alva de todas as manhãs. Como pode aquele que fica ao derredor querendo dragar o primeiro que dá a chance, ser maior do que Cristo em sua vida? Jesus fala para mim e para você: seja firmes aí na tua caminhada, valente, corajoso, porque eu estou contigo, porque o Deus dos exércitos, ele caminha aonde as pessoas entendem que já perdeu para você, enquanto ele vem à luz da alvorada e aplana ali, ó, com luz abundante para você passar, e nada te alcança, porque tu teve a certeza naquela fé, que são das coisas que a gente não vê, mas a prova de que elas já aconteceram. Este é o nosso Deus, que nos dá a plena certeza, a convicção de que aquilo que o outro diz que você perdeu, Deus disse, você ganhou. Porque a fé é só isso, é o fundamento das coisas que eu e você, aleluias, não estamos de posse dela, mas temos a certeza da prova que elas já aconteceram, pela fé. Pela fé, Deus disse, fica firmes diante dessa trajetória que parece que não está vendo nada. Mas Deus disse, eu estou colocando a minha candeia para que você pise firme, aleluias, nesse estrado. Não desista, lute para que possa entender que Deus disse para Josué, sejais fortes, corajosos, não temas, eu estou contigo. Eita, essa é a voz profética que o Senhor, não só como profecia, mas ele disse para que se cumpra em você, segundo o meu propósito, Josué. E Josué foi na frente como um grande general, aleluias. Mas um dia ele teve, aleluias, ao lado, servindo àquele que estava como seu mestre. E Deus disse assim, eu te coloco nas coisas pequenas para caminhar, para você aprender, aleluias, para depois se tornar uma grande general. Eita Deus, Deus disse que vai ter grandes coisas. Essa peleja, Deus disse que está à frente de você. Esta guerra, Deus disse que já declarou e deu ordem aos anjos dele a teu respeito, para que sustente suas mãos. E você tem mente somente que crer somente nele e caminhar nessa direção. Aleluias, glória a Deus, louvado, exaltado. Esse é o nosso Deus. Poderoso, grandioso, majestoso, aleluias. Tu és o Senhor Jesus, vem à frente de nós, aleluias. E brota em cada coração, Senhor, aquele coração que já está querendo esfriar de desânimo, aquecido pela tua luz, que uma alvorada do amanhecer todos os dias. Eu já te agradeço, bendizendo teu poderoso santo nome. Hosana nas alturas é o grande rei. Se o rei diz que você, aleluia, é guardado por ele, ninguém mais vai poder fazer mal algum contra você. Mesmo aqueles que estão pagando para te fazer o mal, não chegará na tua tenda. Aleluias, porque tu fizeste dela a casa, a habitação do Pai do Eterno, a palavra do Senhor na sua casa. Creia que Deus disse que quebrou, rasgou aquele que está gastando dinheiro, mundos e fundos, pelas trevas, porque Jesus disse que ele é a alvorada do amanhecer para a sua vida. Não tem treva que fique, porque até a chave do inferno é que Jesus é o dono ali, ó, segura. E vai ter o grande dia. Aleluias. Vamos ficar firme aqui na promessa. Amém? Vamos para as espadas. Eu estou aqui olhando para cá, para uma delas, para a glória do nome daquele que é o Rei da Glória. E sem ele não fazemos nada. Pedimos tudo a ele, tudo dele, por ele e com ele são todas as coisas. Você já experimentou hoje dar um coraçãozinho para Jesus e dizer: ah, Senhor, como o Senhor é vivo em mim e sem ti eu não caminho. Entra aqui neste carro que eu vou. Aleluia, entra nessa repartição que eu estou chegando. Aleluia, Senhor Jesus, vem comigo neste treino.
aleluias. Faz de mim, aleluias, segundo o teu coração dentro de mim, aleluias. E com isso eu tenha preparado para responder àqueles que venham com feroz me falar ou agredir. Vem, Senhor Jesus, toma conta da minha língua, da minha boca. Faz um coração para o Senhor. Amém? Dá o seu gostei aí e fale dessa experiência de você todo dia dizer: eu amo de maneira imperfeita que sou, para o perfeito que és, o meu Senhor. Isso é tremendo. Isso é um Deus que te faz você, quanto mais você derrama e adora Ele, mais o inferno que vem por um caminho retorna por 7. Por quê? Porque você está diante em você da alvorada que nasce ao amanhecer. Eita Jesus. Vamos retornar lá para as epístolas de Pedro. Porque Pedro e Paulo a gente fica, né? A gente não, eu. Glória a Jesus. Eita, Deus disse que até com Pedro teve que aprender algo com Paulo. Tá entendendo o que Deus está dizendo para você? Pega a tua humildade. Calça essa sandália. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Capítulo 1 da segunda epístola da carta, aleluias, de Pedro, que diz assim, ó: louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. A partir do 10, irmãos. Tá com as espadas? As minhas estão aqui. Que diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Presta atenção. Pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino do Eterno. Olha, provido, provisão, preparado. Aleluias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a gente dá uma puladinha lá adiante. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, que diz assim, ó, a partir do 13. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. Aleluia, como o nosso Senhor Jesus Cristo já tinha revelado. E eu me empenharei para que também depois dessa partida vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Aleluias. Aí vai lá para o 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém da interpretação pessoal, pois jamais profecia teve origem na vontade humana, mas falarão da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Até aqui, graças a Deus. Irmãos, eu fui entendendo que Deus capacita quem Ele quiser. Aonde nem de longe você entenderia que Pedro, aquele que estava por algum momento, foi cegado. Quantas vezes Jesus em vida disse: Pedro, Pedro, eu vi Satanás se andando, arranquei ele da tua frente. Aleluias. E naqueles momentos, que é os momentos mais grotescos, lembra quando começou a oração? Aleluia. Eita Jesus. Para dizer que somos imperfeitos, dentro dessa imperfeição amamos o perfeito. Eita Jesus. Porque Jesus, para curar Pedro, perguntou: tu me amas? Quantas situações Pedro, com um tosco, um homem grosseiro, andando pela sua própria vista, do que ele conhecia tudo sobre, aleluia, do Primeiro Testamento, mas caminhando ainda pelas suas vistas, mas tendo ali a candeia perto dele. Deus está falando, né? Tem candeia perto de você. Jesus não quer que você se perca com nenhum tipo de flash apagado, para que você venha desviar para um lado da escuridão, fechando seus olhos do escuro, para você não ver a grande candeia que Deus já plantou sobre os seus pés para caminhar. Há um chamado. Vamos lá. E Pedro, em quantos momentos ele teve aqueles rompantes grosseiros de um homem que só sabia pescar o quê? Que Jesus disse: peixe. Eu vou mandar você, é uma profecia.
palavra da liberdade, aquele que era Deus na terra andando purinho, a candeia de luz, dizendo, aleluias, lá em João, aleluias, o dia não tem 12 horas, eu sou teu dia. Eita, Jesus, aprendeu agora o que significa esse texto. Quem anda de dia não tropeça, aleluias, entende? O Espírito Santo orou inicialmente, dizendo que mandou ordem dos anjos te guardar, para que você não fique tentado ou no falso entendimento ou sem entendimento. Ele disse, eu estou te preparando com as virtudes para caminhar com a fé. E aqui diz que as virtudes são essas, irmãos, é tremendo. Aqui diz que é o conhecimento, aleluias, louvado, exaltado, aquele que é o Rei da Glória. Aqui diz que é o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Perceba que o amor não está encabeçando em primeiro lugar, porque para você amar você precisa de outras situações. Até mesmo o ato de respeitar aquele que difere da tua pensamento já é uma forma de amor. Eita, Jesus já está falando, está querendo pegar com vontade. Olha o que é andar segundo o coração de Jesus. Então, Pedro, quem diria isso? Ele estava dizendo aqui que quando chegasse o fim do combate, que no qual Jesus já revelou para ele como e quando, disse, olha, tem situações, quando você chega em um tremendo, você fica pedindo, eu quero saber, oh meu Deus, eu não estou conseguindo, aleluia, estou pegando a minha porção, eu não estou conseguindo decifrar esse sonho, eu não estou conseguindo interpretá-lo, mas quando essa interpretação chega a você de todas as nuances de detalhes, é porque os domínios foram controlados. O ímpeto do domínio da criatura, que de vez em quando Satanás traz para você olhar para a velha criatura do que fez. Aí vem o autodomínio que o Espírito Santo impôs em mim e você. E dentro disso, você vai colocar aqui, perseverar nessa dificuldade que você está tendo para executar o que Deus mandou, para você se permanecer presente na sua casa, para você se permanecer diante desta guerra firme. Eita, é com a perseverança para o teu sonho tu conquistar, que não vai ser da sua mão, vai ser com a mão forte de Jesus, que é a candeia que firmou no teu calçado, tá no seu sapato aí. Eu não sei que tipo de sapato você tem, mas Deus disse, você tem até sapatos que eu disse para que você não comprasse. Eita, Jesus, eu não sei para quê, mas Jesus está dizendo. Aleluias, que tipo de sapatos são esses? São sapatos espirituais ou sapatos físicos? Mas Deus está dizendo que você comprasse, então é físico. Glória a Jesus. Porque aqui Pedro sendo apontado para dizer, eu vou deixar para vocês a lembrança do que Jesus disse e permanece. Porque vai vir aqueles querer andar segundo os seus desejos, para dizer que foi chamado por Senhor Jesus, mas vai fazer suas interpretações pessoais para o seu próprio bem ou bel prazer. Aleluias. E aqui diz, eu quero que fique permanente e firme na sua lembrança do que Deus chamou e convidou e nos deixou como testemunha que ele era o rei ali na terra. E aqui diz as escrituras, aleluias, glória a Deus, no versículo, aleluias, 17, glória a Jesus, para o 18, ele diz assim, quando ele quis lembrar, porque fui testemunha viva, eu e aqueles que estavam com o grande eu sou na terra. O mestre, o rabino, o Rabone, ele era tudo. Aleluias. E o Senhor disse para ele, este é o meu filho amado, a quem eu me agrado naquele grande dia, no Monte Santo, na transfiguração. Ele disse, eu estou te trazendo a lembrança, que você fique entendendo, para não cair em gandola. Eu não sei por que Deus fala desse jeito. Cair em aranhado de palavras, de disse-me disse, de profetas que fez isso, que aquilo. Eu estou te dizendo que vou deixar aqui irmãos. Ele fez questão de chamar irmãos. Deus está falando. Para que se lembre que as profecias se cumpriram e aquele que era a grande candeia no mundo aqui, o rei na terra, ele deu prova e a gente fomos testemunhas oculares, vimos, porque no grande dia que chegará, lembra da chave que Deus conosco, que estará conosco quando ele vir, eu não sei quem vai estar aqui, aleluias, vai ter o governo de 1000 anos, e o inferno
todos os demônios trancados. Eita, depois vai ser solto. Eita, depois largado no lago de fogo, que nunca parará de queimar. Você quer estar nesse momento? Deus está dizendo para mim, para você. Então faça desse coração segundo o meu coração. Entenda o que eu te chamei, que Deus diz aqui, ó, tem um chamado aqui, quando ele fala assim, a eleição do chamado, segundo o meu propósito. E para isso, vai ter que, de vez em quando vinha aquelas leves lembranças, para que você possa cair no engodo do que a velha criatura um dia fez, pensou, agiu, para que você venha fazer. Mas quando Jesus despejou sobre você o chamado, segundo o propósito do Senhor, é para que possa você dizer, sai Satanás, com pensamentos vis, volte por um caminho de onde viestes, retorne por 7, aleluias, pela glória do nome de Jesus, saia. Deus diz que eu vou te dar autoridade. E é por isso que você tem que entender o seu tamanho. Eita. E não se perca. Não se perca em distrações. Deus disse que aqui, ó, o chamado e a memória da permanência dele é para dizer que o objetivo de um cristão é permanecer firme nas promessas do céu. Mas enquanto isso, ele disse, mas depois disso, todas as coisas eu vos os acrescentarei. Quer dizer que Deus disse, vai deixar faltar nadinha. Nadinha. Para mim nem para você. Deus disse, eu ainda vou fazer coisas maiores do que você tem achado que pediu para a sua felicidade. Deus está dizendo. E a mensagem do Senhor para dizer assim, olha, a tua honra e a tua glória é de um reino. E esse reino é o do Senhor. E todos os outros vão se ajoelhar, vão se render, vão dizer que o Senhor, os reinos se abalam, as bocas se abrem, a voz se levanta, os joelhos se curvam para dizer que tu és um rei. Eu te chamei, vou te colocar em um lugar onde você nem pensou que iria chegar, para dizer que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Deus, eu decoloco em você, eu debruço em ti as virtudes pela fé que possa caminhar para segundo o meu propósito, manter firme, porque o Senhor disse que o reino se abala inteirinho, só pelo nome de Jesus. Imagine Satanás querendo trazer a tua memória da velha criatura, para em sequer pensar em corruptar. E dizer, não, mas isso não é justo não vou dar meu jeito, não vou passar por isso nada. Vai sim, porque Jesus disse para aquele homem que queria deixar em saia justo, dai de César o que é de César, e dai do Senhor Deus o que é de Deus. E até aqui o Senhor me ajudou, para dizer que o brilho da alvorada está em você e na sua casa. Não desanime, não acredite em você. Vão ter ofensas para que você venha agir conforme contrário os domínios, as virtudes de quem? Daquele que te chamou para que seja segundo o seu coração. Vai ser santo e santarrona, irmã? Não. Vai ser impossível. A santarrão e santarrona quer dizer que já está, não vai estar, já vai estar na glória. Aleluias. Mas você vai dizer, eu me esforço, eu sei imperfeitamente, mas eu quero ter o Senhor perto de mim para te amar, imperfeitamente por perfeito, por Rei dos Reis, que diz que todas as outras coisas Ele farão acrescentadas. O importante é que eu me manter firme na fé, mesmo tudo sendo contrário, pela vista, nada estou vendo, mas pela fé das coisas que serão se cumprir de onde eu não estou vendo. E aqueles que estão ao redor de você, parentelas, amigos, colegas de faculdade, de treino, trabalho, vizinhança, esses já entenderam que tem algo diferente em você e vai fazer de tudo para ver se você perde o brilho da coroa que Jesus disse. Olha, cada pedrinha, todo dia você está colocando uma pedrinha
que é com a sua postura ser reconhecida e Deus fica firme. Eu te chamei segundo o meu propósito e as palavras do Senhor inspiradas na minha palavra de Deus. E é todas as coisas da profecia que se cumprem em sua vida vai ser conforme a palavra. Deus está dizendo aqui hoje, as coisas, as situações, o caminho que você está, a vitória que você ter, aleluias, a família que vai ser alcançada por Deus, vai estar debaixo segundo a palavra, se cumprindo do Senhor na vossa vida, na vossa família, amém? Creia tão somente o teu casamento é do Senhor Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor, aleluias, vai configurar casamento, glória a Deus. É a palavra do Senhor, profecia profética para aqueles que crê. Eu creio, amém? A paz do Senhor, graças a Deus.